Você vai ali. Boa tarde a todos. Boa tarde. É com grande satisfação que nós damos a leitura no último dia de encerramento do ciclo de palestras do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal. É o 6º ano do Encontro Anual de Bem-Estar Animal que o Conveia promove. O Conveia foi criado através de uma lei municipal, número 5.000 de 2016, e desde então o Conveia vem atuando na defesa, na proteção, nas políticas públicas do bem-estar animal. Nós estamos muito felizes de ter a presença de vocês aqui, a presença da nossa veterinária Nicole Pereira também, que é nossa. A presença da Thaís também, né? E a presença do professor Glauco também do nosso conselho municipal. A Ana Cláudia, representando a Secretaria de Educação. Muito obrigada por estar aqui também. E é com grande satisfação que hoje nós encerramos com chave de ouro, com a presença da doutora Elizabeth e umas meninas da USP também, que vão falar dos projetos que estão acontecendo através da USP e da Asa 3. Muito obrigada mesmo pela presença de todos vocês. Eu gostaria de iniciar a doutora Elizabeth para fazer a sua palestra. Abaixa. É. Será que ele tá ligado mesmo? Porque esse é o sem fio, né? Esse sem fio acaba uma bateria rapidinho. Acho que agora vai, hein? Aqui, ó. Alô, alô, alô. Eu acho que agora melhor, né? Não atrapalha, Eu acho que não. agora Com mau contato. É mau contato. Sim. É. Isso. Vem todo mundo pra frente. Vamos ficar mais juntinho. aqui eu acho que chegando mais próximo, pode ser que ele já. Mas eu acho que dependendo. Alô, alô. Eu tô ouvindo. Quiser vir um pouquinho mais
falhando, Eu vou porque porque aí se falhar, ela pode ficar sem. Bom, eu normalmente eu coloco isso daqui para vocês já anotarem. Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, vocês entrarem no nosso site para pesquisarem, verem mais, porque eu vou falar aqui pouco, tem 40 minutos, né? Vai me puxando aí. Enfim, então podem copiar nosso web, nosso Facebook, nosso Instagram, e aí depois e falar diretamente, porque eu sou geógrafa, mas a maior parte, nós somos 27 pessoas no nosso grupo, e a maior parte de médicos veterinários. Também temos biólogos, também a fundadora foi uma bióloga, mas enfim, a maior parte são médicos veterinários. Por quê? Porque nós queremos pessoas que possam falar de forma científica, técnica, sobre os animais. Né? E o que eu vou falar aqui para vocês, né, vocês aqui, pelo que eu entendi, vocês trabalham mais com cães e gatos, não é isso? Não é? Porte grande também, equinos também. Equinos, tá, tudo bem. Então, eu vou falar de uma forma geral sobre ciência, tá? Então, eu gosto muito dessa frase puxada da Mary Dawkins, que é uma bióloga da Universidade de Oxford, quer dizer, uma das grandes universidades do mundo, né? O estudo dos sentimentos dos animais é um dos âmbitos mais interessantes e importantes de toda a biologia. Ela é bióloga, então ela fala sobre a biologia. E é muito interessante a gente, ela tem vários livros, mas eu puxo algumas frases que deixam a gente ficar. Eu gosto muito dessa frase, a gente vai ter que refletir sobre isso. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui, vocês já sabem de frente para trás. Outras coisas vocês vão aceitar e muitas coisas vocês não vão aceitar. Vão ficar, vão ouvir, não vão aceitar. Mas o que nós temos hoje? Google. Pode ver no Google a nossa tecnologia, nossa ciência já se desenvolveu tanto que nós sabemos muito do que tem acontecido. E hoje em dia, não se olha mais animais não humanos da mesma forma que se olhava atrás, tempos atrás. Né? Vocês desculpem que eu estou ainda tremendo aqui, porque eu acho que eu fiquei com isso na cabeça. Eu passei mais de uma hora para chegar a Campinas, quem não sabe aqui, tremeu, teve uma... foi terrível. Tivemos que parar em Ribeirão Preto. E aí de lá, né, do avião, fazia anos e anos que eu viajo e não tinha passado por isso. Né? Então, isso é interessante. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Isso que aconteceu ontem comigo é uma coisa boa para mostrar como nós estamos queimando o planeta. E essas mudanças climatológicas todas que estão acontecendo aqui no Brasil não são à toa. Então, isso que eu passei mais de uma hora, o avião, eu xingava, enfim, eu não tinha cerveja para tomar. Eu tinha água, uma cervejinha eu ia ficar quietinho. Mas enfim, então, mas isso nos chama atenção para o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. E isso a gente tem visto, eu gosto de mostrar 3 revistas, uma alemã, aqui fala alemã, né? Wie Tiere denken, como os animais pensam. Como que pode ter isso num Geocompact, tão famosa essa revista? Como os animais pensam. National Geographic. Quem que não conhece National Geographic? Tem até no Brasil também. Inside Animal Mind. Quem que
sabem. Ah, tudo bem, lá fora, né? Mas aqui no Brasil, super interessante. Quem não conhece super interessante? Olha só, o que pensam os animais? Também quem está na capa é o cãozinho. E por que é sempre o cãozinho? Sempre não, mas muitas vezes o cãozinho na capa. Eu sempre digo que o cão é a chave do coração do ser humano. Então a gente começa a falar do cão e depois passa para os outros animais. É mais fácil das pessoas aceitarem e compreenderem o que a gente está falando. E o que eu pediria, que tal um grupo relativamente pequeno, o que vocês não entenderem, o que vocês quiserem perguntar, o que vocês quiserem falar, o que vocês quiserem criticar, também podem, por favor. Então, aqui eu coloquei junto, se a gente esquecer os animais, a gente pode falar no fluxo civilizatório. Estão ouvindo bem, então, né? Fluxo civilizatório. Olha, escravidão. O Brasil foi o último país a assinar uma lei que proibia a escravidão. 4 séculos, 400 anos tivemos escravidão aqui. Por quê? Era considerado que animais negros, né, não são gente. Nós não podemos nem falar em raça. Nós temos etnias diferentes. Todos viemos do mesmo símbolo, né? Enfim. E olha o racismo, a gente continua usando essa palavra mesmo pra gente. Racismo é criticado, olha só, se você vê no televisão, agora jogador de futebol que foi chamado de macaco. Quem o chamou de macaco, isso foi uma tentativa, eu acho o macaco lindo. Se alguém me chamar de macaco, eu gosto de achar lindo. Mas, todavia, contudo, porém, é com essa intenção. E estão sendo, sim, processados. Né? Desigualdade de gêneros, para variar, mais mulheres aqui. Eu sempre fico falando, agora eu estou torcendo pela Kamala Harris, né? Imagina os Estados Unidos, considerado um grande país, não só em termos geográficos, mas também econômicos, se for comandado por uma mulher. Vai ser ótimo, os muçulmanos vão ficar felizes. Desigualdade de gênero, pessoas com deficiência. O que acontecia com eles? Quem tinha um filho com doenças, seja qual for, né? Asperger ou síndrome de Down, seja qual fosse, escondia em casa. Hoje em dia não. As escolas estão dizendo para os pais trazerem, isso já está livre. Então eu mostro essas coisas só para a gente ver como nós, seres humanos, modificamos muito também em relação à nossa própria espécie. Né? E outros animais, quer dizer, animais não humanos, é porque nós somos animais. Quem me chamar de animal, eu vou adorar, porque eu sou animal. E outros animais que não humanos, logicamente, a dificuldade é muito maior de empatia. Se antes havia escravidão, o racismo era considerado uma coisa legal, desigualdade de gênero, de pessoas com deficiências, imagina olhar para um outro animal muito mais diferente do que um simples ser humano por causa da cor da pele ou outro problema. Enfim, que a gente chama de humano. Então, sexismo existe? Lógico. Racismo, mesmo que a gente use uma palavra errada, existe? Existe. E o especismo? A gente não considerar essa criatura como um ser que pensa, sofre, sente medo, sente alegria. Então vamos ver o que os veterinários nos dizem, veterinários, biólogos, enfim.
Eu cito esses porque, teoricamente, são os que deveriam saber mais sobre animais. Sim, ali, isso só para mostrar que tudo isso não acontecia de forma escondida. Era muito mostrado. Isso daqui acontecia, o quê? A gente vai em Ouro Preto. Alguém aqui já foi em Ouro Preto? Era na praça principal. Nas praças principais é que tinham os locais, as pessoas de pele escura. Qual é o problema? Que a gente vai na praia para ficar com a pele mais escura. Enfim, sofriam ali. Então, o antropocentrismo, a gente tem que... Então, o antropocentrismo é o considerado o homem como a mais elevada forma de vida, que é um ponto exclusivo de dignidade moral. Esse é o problema grande. Eu explico o que diz Richard Ryder, também de uma faculdade, Oxford, né? Reivindicamos respeito e direitos para a nossa espécie, como sapiens, e ignoramos necessidades de outros seres, atestando assim nossa incoerência moral. E o que a gente não é só cães e gatos que sofrem. Eles sofrem até menos. A gente se preocupa muito com eles, lógico, mas e os outros? Sofrem absolutamente muito mais. Então, existem até países em que se come cães e gatos. E as pessoas ficam assim, terrivelmente incomodadas. Obviamente. Mas por que esses animais não podem passar por isso e outros sim? Então, isso que a gente vai ver. O porquê. Né? Então, por que a gente defende tanto um, mas não faz o outro? A gente tem que se perguntar. É um convite à reflexão. Então, como eu falei no início, mesmo coisas que eu vou falar aqui para vocês não caem muito bem, é um convite à reflexão. E se a gente começar a ver historicamente como nós, seres humanos, né, como sapiens, pensávamos sobre animais, vamos ver, não havia ciência, mas as pessoas sacavam, gosto muito dessa palavra, sacar. O que eles sacavam? No Egito Antigo, os gatos viraram deuses. Por quê? Porque eles começaram a plantar e aí os gatos iam lá, comiam ratos, comiam pestes, entre aspas, né? Então foram alçados a divindades, né? Mas olha só, Pitágoras, enquanto o ser humano continuar a ser desequilibrado de outros seres vivos, nunca conhecerá saúde ou paz, porque enquanto massacrarem os animais, os homens se matarão uns aos outros. Enfim, a gente pode ir pegando Hipócrates também, falando uma coisa boa. Agora, olha Aristóteles depois, hierarquia natural do homem no todo, sobre o resto da criação. Ele acreditava nisso, que ele estava no topo, não só porque ele controlava tudo, mas porque ele tinha sido criado à imagem de Deus, né? São Francisco de Assis, se existem homens que excluem qualquer uma das criaturas de Deus da compatibilidade, existirão homens que viverão da mesma forma com seus semelhantes. Isso tem algumas pessoas que trabalham com os animais e acham que a gente não pode ficar batendo nessa tecla, mas eu acho que isso é importante sim, porque quando a gente fala sobre os outros animais, a gente fala, por que a gente trata mal o próprio ser humano? Né? E se a gente não trabalhar isso nas escolas, isso é uma das funções da educação. Não é só o cão e o gato que a gente defende absolutamente tudo. Olha São Tomás de Aquino, depois, somente os humanos possuem alma racional. Juntava-se até essa palavra, alma com raciocínio. Sim, naquela época sim.
criados para servir a humanidade. É o que ele acreditava. Então, acreditava-se em tudo, né? René Descartes, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Émile Zola, George Bernard Shaw. A gente pode ir pegando todos os filósofos, não, o que eles falavam sobre os animais, se tinham problemas ou não. René Descartes foi uma coisa terrível, porque ele dizia que, por exemplo, quando se fazia uma experimentação com o cão, aquela voz que ele emitia, porque ele não estava gostando de ficar ali, não porque ele estivesse sofrendo. Então é isso que a gente tem que estudar, se eles sofrem ou não. E aí, até que a gente passou para, eu estou pulando, né? A gente tem outras fontes muito importantes, né? A evolução, quando se começou a falar como que o ser humano evoluiu, né? Esse Charles Darwin, que era um biólogo britânico, é super importante. Então, essas anatômicas fisiológicas mentais e emocionais entre diversas espécies, comprovação científica da evolução de uma espécie a partir de outra. Então, nada de que Deus criou o ser humano. O ser humano evoluiu. E o que começou? Micróbios, que foram evoluindo. Né? Reconhecimento do homem como um animal. Então, independentemente se uma pessoa é lourinha, de olhos azuis, ou é mais escura, nós todos temos esse antepassado. Todos nós saímos da África de um antepassado desse jeito. Então, eu acho que a gente tem, quer a gente queira, quer não, quer a gente goste, quer a gente não, a gente tem que aceitar. Porque é isso que a nossa ciência diz. Então, podemos parecer diferentes, mas na capacidade de sentir, somos iguais. Então, não podemos falar, por exemplo, que nós todos aqui pensamos igual a um gato, que o gato pensa como nós. Não. Nosso cérebro, não vou entrar nesse mérito, mas aqui é maior e bem mais complexo, né? Então, nós pensamos de uma forma diferente e muito mais, mas não quer dizer que eles também não pensem e que eles também não sintam. Como a gente fala, olha as nossas crianças, aquelas que se escondiam em casa, ou mesmo uma criança comum. Mas ela vai crescer, ela vai evoluir. E as que não vão evoluir? Vão ser maltratadas por causa disso? Claro que não. Não é a capacidade, o quanto ela pode raciocinar, como ela pode se comunicar. Um gato fala? Não fala. Qual é o problema? Né? Enfim. Então, a gente pode entrar no século XX. Peter Singer já veio aqui no Brasil também várias vezes. Mark Beckhoff, Tom Reagan, Temple Grandin, que o Zanella me apresentou, né? Você lembra? Temple Grandin. Eles escreveram vários livros e falando sobre isso. Eram pessoas que pesquisavam, estudiosos e que escreveram. Porque não adianta só você ficar. Eu sei. Sabe o quê? Conta para todos. Né? Então, isso é muito importante. Bom, aqui, se der tempo, eu mostro o livro externo, pela Animals, Thieves, eu faço essas coisinhas. E congressos internacionais acontecem também. Aqui no Brasil tem acontecido e lá fora também. Então, um dos nossos grandes, trabalhamos muito junto com Compassion World Farming. Eles trabalham só com animais de produção. Isso foi um congresso na Inglaterra. Isso é muito importante. E o que nós temos que sempre pensar?
a neurociência, que é o estudo da anatomia e funcionamento do cérebro, e a etologia, que é o estudo do comportamento dos animais. Se a gente estuda esses dois temas, isso é muito importante. Pelo menos ler, que eu não saiba estudar isso. Não tem problema, eu pergunto a quem sabe, eu pergunto a quem lê, né? E sem ciência animal, a capacidade animal ter sensações, sentimentos e consciência do que acontece. Então, isso tudo é mais do que e a doutora Irene Prada, acho que eu conheci ela, formidado ela, porque eu gosto muito das médicas veterinárias, mas aqueles que estudam e transmitem o que sabem, eu acho melhor ainda. Eu achei muito interessante, ela fez vários desenhos para a gente entender melhor. Nós que não somos médicos veterinários, possamos entender também melhor o que ela dizia. O sistema nervoso, né, que é intermediário entre 10 comportamentos, tem o mesmo modelo em todos os vertebrados. Mesmo modelo, não é que funcione igual. Então, a constituição, medula espinhal, tronco encefálico, cerebelo, cérebro, todos têm isso. Funciona diferente, né? Mais complexo, menos complexo, sim. Como nós adultos também funcionamos diferente de uma criança. A complexidade muda, mas, e principalmente o cérebro, que tem um sistema líquido, a gente pode dividir assim, eu achei muito interessante que a Irene Prada ela fez de uma forma mais simples para nós todos aqui. Vocês que são médicos veterinários, não, mas nós que não somos médicos veterinários entendemos também. Cérebro, sistema límbico, onde se processam as emoções primárias, e área pré-frontal. Então, a gente sempre falava antigamente, né? Quem é mais velho, nossa, fulano tem uma testa enorme, pensa muito. Não quer dizer nada. Eu tenho uma testa enorme, não quer dizer que eu seja tão inteligente assim. Mas era a área pré-frontal onde os pensamentos mais complexos se processam. Então, olha só, que interessante. Todos os mamíferos, aves e répteis têm um sistema límbico. Por quê? Peixe pensa, peixe sente. Então não adianta você dizer sou vegetariana, sou vegana. Você come peixe? Come peixe todo mundo, você ainda tem um caminho a andar. É um caminho que se vai, né? Ó, joga um sapo, olha que pequenininho. Todos, um rato, sim. Todos têm tudo isso, né? Esse sistema límbico. E área pré-frontal, onde se processam funções psíquicas ou mentais superiores, onde há capacidade de aprendizado, elaboração de matérias, iniciativas, etc. Olha só que interessante, ela desenhou de um gato, de um chimpanzé, de ser humano, né? Um gato, então um chimpanzé, ser humano. É interessante a gente saber disso e até passar isso. Não adianta a gente falar, meu cão só falta falar. Não falta falar. Ele provavelmente nunca vai falar. Meu gato é muito mais inteligente que meu marido. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Será que é? Não importa. Eu estou vendo. E alguém já ouviu falar uma frase dessa lindíssima sobre porcos? Por quê? Ninguém tem porco dentro de casa. Pouquíssimas pessoas. Quando eu pergunto assim, aqui tem poucas pessoas. Tem uma multidão, eu pergunto, quem tem porco dentro de casa? Ninguém levanta a mão. Quem é que ensina algo? Porcos são considerados muito mais inteligentes do que cães. E a gente vê isso no Google toda hora, no Facebook toda hora. Então, na internet a gente pode ver tudo isso. Hoje em dia, então tudo tem seu lado bom e seu lado ruim.
fala-se muito, tudo de ruim que acontece está se propagando de uma maneira absurda via internet. Mas as coisas boas também. Então vamos pensar nisso, nesse lado bom. Eu posso dizer que eu não sabia. Quantas coisas eu não sabia, cada um de nós não sabia. Né? Então, a gente tem que olhar tudo isso. E, inclusive, inteligência, antigamente se falava inteligência. Hoje em dia não, se fala inteligências. Até se tem inteligência prática, inteligência social, inteligência emocional, e por aí vai. E olha, a gente vê tanta coisa acontecendo, não é? Olha só, eu acho assim, que realmente as imagens valem mais do que 1000 palavras. Não adianta eu ficar aqui falando de algo, quando vocês veem isso daqui, dá para entender muito mais do que você está falando, que é a realidade, é a realidade. Então, devido a isso, cientistas, pesquisadores, sempre ali estudando, cada vez mais, filósofos, autoridades, políticos, mídia, cada vez mais interessados nessa questão, em ver como que animais e ser humano sofrem, sentem, pensam. E ciência animal, olha só, desde 97, animal, ser senciente, está na União Europeia. França, Nova Zelândia, Canadá, Áustria, Alemanha, Portugal, tem mais países agora que eu poderia pôr aí. E o Brasil? Vocês, tem alguém aqui que mexe com essa questão de leis, etc e tal? Como que aqui no Brasil é considerado, como é, se você perguntar o que é um animal? É um ser senciente? Ainda não, na lei não. Mas Não. isso não tira dele os direitos que ele tem. Exatamente. Ele não tem personalidade jurídica, mas Mas tem direitos. já tem, ele é chamado semovente, ele se move. Só isso que ele faz? Só se mover? Ele não é senciente, ele não sente, ele não pensa. Né? Então, há projetos de lei tramitando no Congresso Nacional? Sim. Já, aqui no Brasil tudo a gente tem que esperar, tudo demora, né? Entre a gente, entre os animais para seres humanos, enfim. E a gente, mídia é outra coisa. A gente pode ver isso. Revista Veja, quem não conhece a revista Veja, a gente não vai nem nas bancas mais comprar essas coisas. Mas olha só, isso é da época que a gente ia, né? Então, preocupação com propaganda de animais que não servem de alimento tem origem de questionamento maior. Serem animais capazes de desenvolver algum tipo de sentimento de inteligência? Ciência revela que o cérebro do animal precisa tarefa menos atribuídas apenas a seres humanos. Então, lá é citado elefantes, corvos, ratos, primatas, etc. Enfim. Mas quem é que normalmente está na capa? Um cãozinho, um fofinho, a chave, que eu digo, chave do coração do ser humano. Que bom, deixa ele. Ele tem sua função. Não é? E, olha a National Geographic, ela pensa como os cientistas estão decifrando a inteligência dos animais. Aquela Betsy, compreende 340 palavras. Como os cientistas, como os humanos estão decifrando? Os humanos é que têm que entender melhor os animais? Sim. Nós é que temos que buscar para entender melhor. E quando a gente abre o National Geographic, olha só, peixes. E sempre relatado o que cientistas estão estudando. Não é assim, fulana, Beltrano, acha, não sei o que lá. Não.
sabe hoje em dia sobre esses animais todos, né? Então a gente tem até um manifesto, Philip Lowe já veio várias vezes ao Brasil também, vocês devem conhecer, porque são poucas pessoas, né? Philip Lowe já veio várias vezes ao Brasil. E neurocientistas, quando estudam os animais, comparando com os seres humanos, também constatam que eles pensam. Né? A Declaração de Montreal sobre Exploração Animal, outubro de 2002, também falando a mesma coisa, né? Enfim, parecidamente. E quando outra coisa que a gente pode falar muito é sobre as 5 liberdades. Até quem quiser esse cartaz, esse Ciência Animal, a gente tem vários cartazes, mas esse eu gosto muito porque fala sobre todos os animais de uma forma geral. Inclusive, eu estava contando aqui para alguém que quando o cara que faz o cartaz, né, colocou um cãozinho, eu falei, não, pelo amor de Deus, cãozinho, já vamos dizer assim, meu cão só falta falar, eu quero que você coloque ali um animal que ninguém pense. Ah, pode deixar, pode deixar. Aí depois o quê? Um elefante. Alguém pensa? Um dos animais mais inteligentes do mundo. Mas, começou a Bruce Harrison, em 64, escreveu esse livro, Animais Máquinas, sobre sistemas criatórios intensivos. E aí, depois, começou-se a falar. O Ministério da Agricultura na Inglaterra já sabia que isso era verdade, mas fez um conselho. Conselhos são feitos para ficarem ali, né? Vão ter uma revelação depois no final, mas para, como é que se fala isso? Para ficar marcando passo aqui, né? E depois, em 1985, foi criada a primeira cátedra de bem-estar animal, na Universidade de Cambridge. Aqui, agora, Carla Bolento é a primeira a falar que aqui no Brasil, a maioria absoluta, segundo ela, mais de 70% das universidades de medicina veterinária tem uma cátedra, seja obrigatória ou não, né? Então, o que são as 5 liberdades? O que um animal precisa para estar bem? De forma geral, obviamente eu só coloquei aqui quase o título, né? Você tem que ler muito mais para entender. Mas livre de fome e de sede, até um pecuarista concorda com isso. Um animal com fome e com sede pode estar bem? Nossa, que ótimo, beleza. Livre de dor, lesões e doenças, já começam as confusões, porque no rodeio os animais sofrem a beça. Quem faz rodeio, não, eles não sofrem, eles pulam porque estão, sei lá o quê, não sei nem o que eles falam. Livre de dor, lesões e doenças. Livre de desconforto. Quem não concordar pode levantar a mão. Livre de medo e estresse. Esse aqui eu pus até em vermelho, porque medo e estresse, quantos animais não passam todos os dias por isso? Faz parte da vida deles. E livre para expressar comportamento natural. Os animais do meio ambiente, por exemplo, ambientais, passam muito mal. Imagina um pássaro, uma gaiola, que hoje a gente vê menos. Até isso a gente vê menos. Antigamente todos os mais velhos, né, tinham ali assim, pássaros da gaiola. Isso está diminuindo muito. Então a gente está vendo essa progressão. Tudo progredindo, tá, mas a gente quer que vá mais rápido? Com toda certeza. Com toda certeza. Por isso que é muito importante falar. Então, a partir desses critérios de bem-estar animal, quando se vai fazer, vai se analisar uma situação, se pode fazer isso daqui e dar um indicador geral. Isso daqui está resumido para ser uma coisa bem maior, né? E a mídia, não só os jornais,
interpretar o Google hoje em dia, mas também os atores e atrizes se pronunciam a favor dos animais, porque eles também sabem cada vez mais, né? É interessante isso. Aqui no Brasil também, não é só lá fora, aqui no Brasil também há muitos atores e atrizes que se colocam, que se postam como a voz daqueles que não podem falar, né? E comissões de bem-estar animal surgem no Ministério Público, conselhos regionais de medicina veterinária, mesmo que eu sou geógrafa, eu me dar bem. Conselhos regionais de medicina veterinária são terríveis cá entre nós, mas eles têm um conselho, eles conversam sobre bem-estar animal, com certeza, mas não se colocam profundamente sobre. Ordem de Advogados do Brasil, OAB, Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas Estaduais, Congresso Nacional, tem, muito, pode ser pouco, mas cada vez mais. E tratando discutindo cada vez mais essa questão, né? E as pessoas vão para as ruas falar com toda certeza. Aqui a Avenida Paulista, um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, um exemplo também. A gente vê manifestações no Brasil, vamos falar do Brasil, esse é o nosso país, então o que acontece aqui dentro? Porque lá fora a gente pode, eu não coloquei aqui, vocês não viram, mas o fórum, obviamente, tem parcerias com muitas ONGs, Lance for Animals, já está aqui no Brasil, Animals International, várias, a gente vai a congressos, eles vêm aqui, mas é muito importante que o próprio brasileiro vá para a rua se pronunciar sobre isso, né? Então, Sharon Menezes, Paula Brown, Joana, Fernanda Tavares, etc e tal, e olha só essa foto, eu amo essa foto, 13 mil pessoas, 13 mil em Israel, falando sobre, e dizem que é o único exército no mundo que tem, como chama aquele negócio que a pessoa leva para comer? Como é que fala aquilo? Não esqueci a palavra agora. Marmita. Tem uma marmita vegana. Olha só que legal. Enfim, então, quando a gente vai entrar, esse pessoal é maluco? O que eles estão protestando contra o quê? Sem ciência animal é o quê? O que está se fazendo? Animais usados para. Como é que os animais são usados? Para a companhia, para o consumo, trabalho, experimentação, entretenimento. Animais silvestres, está aqui, mas na verdade está participando disso tudo. E desastres ambientais. A gente tem tido muito, nós estamos tendo muito. Mas, então, a gente tem que ver tudo isso. E eu gosto muito disso daqui, saúde única. Então, a própria Organização Mundial de Saúde, o Banco Mundial, a ONU, a OMS, a OIE, usa muito esse termo, saúde única. Então, não se pode falar da nossa saúde, seres humanos, sem falar de animais não humanos, sem falar do meio ambiente. Falarmos dessa congregação no nosso planeta. Então, comunicação única, bem-estar único. Deveria ser, né? Então, se a gente começar, animais de companhia são aqueles que estão dentro das nossas casas ou ali na rua. Não há como a gente não ver cães e gatos. Ninguém pode dizer, pode não ter na casa dele. Sai na rua, o vizinho tem, na rua tem. O que está acontecendo com eles? São membros da família, são considerados membros da família? O que vocês acham? São, não é? E por que vão estar
mesmo que se use de forma impactante nesse sentido, eles estão conosco. Então, saiu isso daqui, em que a pesquisa que foi feita aqui no Brasil, 36% dos pesquisados tinham crianças em casa, 44% tinham amigos no campo. Eu não gosto muito dessa palavra cachorro, porque cachorro em espanhol é animal pequeno, você pode falar um boi, cachorro, é um bebê, mas tudo bem, a gente fala cachorro também, né? Cachorro, cão, enfim. E então a gente está progredindo. Agora, problemas de bem-estar, não é isso que a gente queria ver? Com alimentação adequada, local obrigado, vacinação, cuidados, com saúde, carinho. Mas o que nós vemos? Não é comuníssimo, voltando aqui, não a Holanda, que já foi classificada como o primeiro país considerado sem animais de rua. Estamos aqui no Brasil. Onde a gente vai, qualquer cidade que a gente vá, a gente não pode ver isso daqui, ninguém vai ficar surpreso. Né? Então, maus tratos, que seja inflição de dor, negligência. Negligência é a pessoa não está infligindo dor, mas é negligente, então causa dor. Abandono. Quantas pessoas não querem matar o animal, mas não querem mais dentro de casa? Então, abandono, sim. E quando eu falo que a nossa tecnologia, a nossa ciência, ela é entrando na cabeça do filho, getting inside people's head. Então, a gente já pode também, as mesmas técnicas que se usam para seres humanos, podem ser usadas para animais também. Ali, testes de sentimentos das crianças. O professor usa exame de ressonância magnética para mapear emoções. Ressonância magnética? Sim. Qual é o problema? A gente pode estudar os animais dessa forma, usando essa tecnologia moderna que temos hoje. Né? Então, é isso que a gente queria? Estamos caminhando. O fato de ter aqui em Pombeia, de vocês terem vindo de lá, isso tem um significado profundo. Profundo. Olha, eu comecei há mais de 30 anos atrás. Não tinha essas coisas. Não tinha. Então, lentamente, gradualmente, mas a gente está andando. Né? E a gente começa a ver, por exemplo, questão de cães e gatos, olha o que vocês estão fazendo. É muito mais do que simplesmente achar bonitinho o cãozinho, bonitinho o gatinho. É muito mais que isso, né? Então, a gente vê, olha o cão combinho. Antes não tinha, era cão de rua. A gente chamava assim, cão de rua. Hoje existe o cão comunitário. Olha as diferenças. Muito bom. E a gente vê isso em todos os locais. Postos de combustível, coisas de castração, enfim. Mas aí que eu gosto de falar dos outros animais também. Nossa, que inveja, os outros animais têm inveja do que já acontece com cães e gatos, sem que ninguém se espante tanto. Mas falar dos animais que nós comemos, não se pode. Né? Então, problemas com animais de produção, impacto ambiental, saúde humana e bem-estar animal. Impacto ambiental. Então, olha só, Amazônia, eu trabalhei mais de 15 anos na Amazônia, ia 2 vezes, saía do Rio e ia 2 vezes por ano, normalmente, no Amazonas. E já via muitas, isso faz muitos anos atrás, mas já
coloca cada vez mais gado lá, se planta cada vez mais, se tem mineração ilegal, enfim, essas coisas todas. Uma série de coisas aqui que a gente teria que ver, particularmente, né? Então, eu achei muito interessante esse cartaz aqui, que não foi feito por uma ONG de proteção animal. Foi uma ONG que trabalha com a questão ambiental. Você já foi no Amazônia hoje? Enfim, né? Então, se a gente vai ver o impacto ambiental, 18% das emissões de gases nocivos ao ambiente vem do aborto ou do gado, desmatamento de produção de biomas para pasto, né? O uso da água, a gente não pensa nisso, mas olha o uso da água, quanta água se gasta, poluição de rios, né? Soja, cereais de forma padronizada no mundo todo, plantado no mundo todo, vão mais para animais do que para a gente. Tem gente morrendo de fome, tem seres humanos ainda morrendo de fome. Antibióticos são mais usados para animais, quantidade maior, do que para seres humanos. Por quê? Porque todos aqueles animais de sistemas criatórios intensivos, isso é preso, vão ter que conter. Mas, enfim, ganham antibiótico como antibiótico para impedir que uma série de doenças se propaguem cada vez mais. Então, a gente tem que ver o que é discutido nessas COPs. E eu estou muito interessada nessa COP 30 que vai acontecer no Pará, no ano que vem. E eu acho fabuloso, porque Pará é ali na Amazônia. O que vai se discutir? As pessoas vão estar voltadas para tudo de ruim que acontece no Amazonas. O Amazonas não está pegando fogo porque só pela questão climática, também pela questão climática, mas está se fazendo algo, né? Enfim. Então, a mídia também já começa por ali, né? Planeta, Veja, Fotofénia, enfim. E animais para consumo. Se fala cada vez mais, diminua seu consumo de carne. Quem não pode parar, não adianta você falar para quem fuma, pare de fumar agora. A pessoa não pode, não consegue. A mãe de uma amiga da minha filha, eu falei assim, Beth, ela veio uma vez, estava na escola lá, Beth, parei de comer carne. No que a gente ia falar, no que eu ia conversar com ela, fomos chamados para lados diferentes. Depois, outra vez que eu encontrei com ela, recomecei a comer carne, porque eu passei muito mal. Eu não sei o que ela comia, cara, já começa por ali. Eu não sei se ela aumentou frutas, legumes, verduras. Você imagina quem come carne e batata frita. Para de comer carne. Vai viver de batata frita? Vai morrer em uma semana. Não vai, mas quase. Mas vai passar mal, muito mal. Enfim, então a gente tem que ir lendo, a gente tem que ir se apoderando das ideias, perguntando a quem sabe mais do que a gente. Eu adoro conversar com médicos veterinários, sempre me ensinam muitas coisas, eu acho isso muito importante. E é muito importante a gente levar para as escolas, vocês que são aqui de Pirassununga, vocês que são de outro município, é muito importante chamar professores que aqui no Brasil, desde 1999, tem uma lei chamada PNEA, Política Nacional de Educação Ambiental. Isso acontece? Depende de quem, a diretora da escola, se ela é interessada nisso, não. Então, eu acho que os municípios devem chamar os professores e falar diretamente com os professores.
de todos aqueles professores, muitos, esse tipo de reflexão acaba acontecendo, né? Quer dizer, acontece e muitos vão refletir e vão começar a falar. Né? Quanto eu tenho mais aí? Mais 10 minutos. 10 minutos, eu vou falar rápido. Sistema criatório intensivo, olha só. Isso aqui, de onde que eu tirei essas fotos? Eu não sei. Pode ser no Brasil? Pode ser na China? Pode ser nos Estados Unidos? Pode. Então, alta densidade, utilização de antibióticos e medicamentos de forma permanente, mutilação para evitar a expressão do estresse, do eficaz, do hospital, do dente, sem anestesia. Na Europa, a gente olha muito o que está acontecendo na Europa. Na Europa, muitas coisas estão sendo proibidas. Muitas. Então, é gradualmente. E a gente está trabalhando para que isso seja proibido no Brasil também. E trazendo o que acontece lá fora. Trazendo os porquês. Reunindo as pessoas que trabalham naquele setor e conversando com eles. Então, isso é importante, indústria da carne. Animais tratados como máquina. A gente estava falando muito hoje, né, sobre as porcas, mas ele estava me falando, isso eu não sabia, dos machos que vivem também em gaiolas para se reproduzirem mais, não é isso que você está falando? Mas acabam os filhotes desses porcos acabam nascendo com mais medo, mais agressivos, enfim. Então, tudo isso tem que ser... E quando você lê um relatório, um estudo, você compreende tudo, né? Isso é muito interessante. Olha só, uma fábrica. Onde foi tirado isso? Não sei. E agora a gente sabe que, né, foi propagado que na China tem fábricas imensas de porcos e de outros animais também, mas principalmente porcos. Enfim, eu sempre falo que os chineses comem tudo que se move, infelizmente, né? Eu não queria ter razão. E o que os olhos não veem, o fórum mostra, nós temos que mostrar, falar, conversar sobre isso. Isso é muito importante, isso é importantíssimo. Né? Então, a gente conhece a origem dos produtos de compra. Eu detesto passar assim nos restaurantes e ver assim, a galinha se sorrindo. Imagina se ela vai estar sorrindo ali, um porquinho, contente. Que coisa terrível. Estou fazendo piada sobre isso, mas não é? A gente tem que também falar sobre isso. Questão, Burger King, né? Então, a gente também tem que, o Burger King, o que ele tem? Ele parou de vender carne, etc e tal? Não, mas ele tem uma opção vegana ou vegetariana. Então, isso que eu falo aos poucos vai se processando. Então, a gente, isso aqui era lá no Avenida Paulista, na frente de um Burger King. A gente tem que fazer isso e mostrar. Olha só quantos cartazes falando sobre contra sistemas criatórios, gaiolas em bateria para aves que põem ovos, que são vendidos os ovos. Então, a gente tem que mostrar e falar sobre isso, né? Então, olha só, eu falo assim, quando a gente vai nos supermercados, um exemplo, isso é muito bom. Mas é mais caro. Pelo amor de Deus, você não consegue comprar isso? Lógico que consegue, né? Enfim, então a gente tem que falar muito sobre isso. E, olha só, isso que é de 2017, mas eu sempre gosto de mostrar isso. A conscientização do consumidor pressiona as empresas. Várias já cuidam do bem-estar animal, onde deixam pernas livres. Os consumidores querem saber. Então, as pessoas querem saber, poucos não querem. Muitos querem? Querem.
E a gente vai falando e vai mostrando. Então, redução, segunda sem carne, por isso que eu adoro aquele filho, Paul McCartney, né? E ele, quando vem, ele já veio várias vezes ao Brasil, acho que no ano passado também veio, e todos os que vêm na equipe dele não comem carne. É muito interessante isso. Então, tem que fazer isso. E ele fez isso. Segunda sem carne. Começa só na segunda, depois vai diminuindo. Você come 4 bifes, come só 2. Depois você passa para 1. É assim, né? Assim vai pegando, né? Vai querer ouvir frito? Os peitinhos machos são triturados vivos, sabia? Droga de internet. É isso que eu digo. A internet passa coisas ruins, mas passa coisas boas também, para a gente saber cada vez mais. Né? Benefício da alimentação escolar vegetariana em São Paulo, ó. São Paulo é São Paulo. Né? Eu sou carioca, eu posso falar isso, né? São Paulo é São Paulo. Enfim, exportação de gado em pé para baixo, isso é terrível também, é todo mundo. Quase não. Nessa segunda-feira eu fui falar, a gente fez as fotos, pusemos lá na UF, na Universidade Federal Fluminense, enfim. Então, dia 14 de junho, está o Cascavel Farming, fez Dia Mundial contra a Exportação de Gado Vivo. Então, ela sempre passa. E quais são as ONGs que vão trabalhar nesse dia, né? Muito legal. Aqui no Brasil, olha quantas capitais normalmente fazem essa manifestação, né? Frente Vegal Animalista, essa aqui é a nossa diretora técnica, a doutora Vânia, eu adoro ela, inteligente, virginiano também, terrível, né? Briga com a gente, vive brigando com a gente, mas ela é ótima, muito inteligente, né? Então a gente tem que trabalhar tudo isso, ONGs afiliadas. Eu chego para quem trabalha só com cão e gato, por que você ainda está comendo animal, né? A gente tem que ir, essas pessoas estão mais aptas a entender o que a gente está falando, até porque já trabalham com animais, né? Então, a gente vai nas famílias e, né? O grade, eu não tirei o grade daqui, porque, olha só, o nosso lobo, o grade agora está independente, ganhou muito dinheiro nesses últimos anos, desde 2000, grade, grupo de resgate de animais, e agora não é mais resgate, é resposta. Porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles recolheram centenas de cães. E aí viram que tinham que colocar em adoção. Então, resgate só, então eles mudaram o R para resposta. E aí tem tudo isso, né? Não só resgatar, mas também vacinar, castrar e dar em adoção, conseguir adoção. Tudo isso, né? Experimentação animal. A gente está trabalhando muito nessa questão. Será que isso é, hoje em dia, necessário? Será que foi? Como é que era feito? Não tem ninguém ganhando dinheiro com isso? Sempre que a gente vai ver por trás tem um grupo ganhando dinheiro. Então isso é muito importante, com toda certeza. E animais silvestres. Aqui no Brasil também estão desaparecendo, porque todos os biomas estão sendo queimados, biomas diferentes, mas e muitos animais capturados para serem vendidos. E anilha, mas tem anilha, então pode. Muitas anilhas são falsificadas, muitas são falsificadas. E a gente tem que ver tudo isso, né? Animais usados para tração, agora em Tiradentes, lá em Minas Gerais. Minas Gerais, infelizmente, usam muito essa coisa de
eu que tirei a foto no Amazonas. Então, esses animais usados para tração são muito importantes. Eles sofrem, eles passam a mensagem para quem anda naqueles animais. E quem vai em Tiradentes, eu vou passear em Tiradentes, vou passear em Ouro Preto, mas eu não quero andar. Aí, o que está passando para aquela pessoa? Terrível. Então, são várias formas de passar a questão errada. E abandono em todo o Nordeste está acontecendo isso, de jumentos. O Zanella, que me levou primeiro lá para o Amazonas para ver essa questão, principalmente lá na Bahia, a exportação, a matança de jumentos. Eles levam para lá ou compram a preço baixíssimo, porque os animais estão sendo abandonados, né? A gente viu coisas terríveis lá, né? Enfim, e inclusive uma que trabalhava com você, como é o nome dela? Patrícia. Patrícia está trabalhando com o Junkie Sanctuary. Eu visitei o local deles lá, a NGO lá na Inglaterra, muito lindo, eles têm tudo lá, enfim. Mas vamos ver como é que isso vai acabar, né? E isso aqui, foi criada uma Frente Nacional de Defesa dos Jumentos, e isso aqui na Bahia. Então, é muito bom, perto de onde acontece mais a coisa. Por exemplo, essa exportação de gado vivo. Aqui em São Paulo, Santos já não exporta mais, mas são o quê? São Vicente? São Vicente? Não é São Vicente não. De onde que sai? São Sebastião. São Sebastião sai muito, mas sai mais de onde? Do Pará. Mas enfim, então, mas é bom que se faça todas essas manifestações perto de onde acontece, que as pessoas sabem, né, o que acontece lá, né. E aí animais de entretenimento, né, zoo, agora nós estamos trabalhando muito contra zoológicos. Por quê? Porque os animais ficam, até na Dinamarca eu tive lá, estava contando para alguém, na Dinamarca eu tive uma reunião com o presidente. Não quer dizer que a Dinamarca é um país rico. Sim, girafas na Dinamarca, leões na Dinamarca, no calor, no frio danado, que nem eu aguento quando chega o inverno, eles ficam lá em locais bem menores para poderem aguentar, né? Enfim, isso é horrível. E macacos, sírios, ficam de uma forma terrível nos zoológicos lá. Então não é porque seja na Europa que seja bom, não, mas enfim. O que predomina nos zoológicos é tristeza, isso é verdade. Não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Né? Aí, é isso aí. Um animal preso, é isso aí. E aqui a gente está trabalhando também contra a caça, principalmente no sul, caça-se muito. Meu marido caçava muitos anos, eu nem conhecia, senão eu cortava a cabeça dele. Ela gostou, cuidado, Eu não gostei que você falou isso. E, né, então a gente tem que parar com esses. O quê? A gente se divertir com isso, né? Espetáculos, que coisa horrorosa. Então, poder de que lado você está, é um vídeo que a gente tem, enfim. E aí eu me lembro como se fosse hoje, quando a Marina Silva ainda era senadora, eu fui várias vezes lá, conversei com ela várias vezes. Aí quando ela foi, a primeira vez que ela foi ministra do Meio Ambiente, eu estava trabalhando contra rodeios. Aí ela, não, nem precisa passar isso aí, que eu sei que é terrível. Mas enfim, só para comentar. E atitude individual, eu sempre falo, isso é muito importante. Gostei muito do almoço que eu tive com a senhora.
temos a mesma ideia. A gente tem que falar para o outro, não adianta a gente ficar só aqui achando isso, achando aquilo, né? Então, olha, o que você quer deixar no planeta? Olha um pássaro, olha um cão, olha um cavalo, olha um ser humano. Terrível. Então, é isso que você quer deixar, essa marca? Ou não? Né? Então, a gente tem que pensar na Greta Thunberg, sueca lá, gosto muito dela, mas ela Virou adolescente. jovenzinha começou a falar sobre essa questão ambiental, que é muito, muito importante. Então a gente tem que ser egocêntrico e não egocêntrico. A gente tem que lembrar isso. Então a gente tem que, no nosso dia a dia, a gente tem que mudar o que a gente faz e falar com os outros. Todos somos educadores. No que nós emitimos uma opinião, nós provavelmente, possivelmente, estamos educando o próximo. Talvez não, talvez essa pessoa não nos escute, mas estamos tentando pelo menos, né? Então, quem não trata um animal pode fazer o mesmo com pessoas. E isso é importante que as pessoas entendam, que ali, é verdade, eu tenho que fazer isso. Então, a gente tem que usar todos os meios que a gente possa para convencer e dizer para as pessoas escutarem os animais, desde crianças até adultos. E eu gosto muito, falando sobre isso, eu adoro, você precisa ser a mudança que gostaria de ver no mundo. Gandhi falou isso. Então não adianta só, o mundo está terrível. O que você está fazendo? O que você está fazendo para melhorar? Coisas pequenas também, coisas pequenas, maiores, você vai aumentando, você vai ajudando as pessoas, faço bem sem olhar a quem, enfim, tanto faz. Então, gostaria de terminar com isso. Legal, muito obrigada. Tem alguma pergunta? Esperando um pouquinho, doutora. Você tem alguma pergunta, né? Parabéns, doutora Elizabeth McGregor, né? Seu sobrenome. Nossa, impressionante, maravilhosa a sua palestra, a sua visão de vida, essa experiência, esse compartilhamento que a senhora nos trouxe nessa tarde. Muito obrigada. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para a doutora Elizabeth. Vamos aproveitar, gente. Eu começo. Ai, eu sou dela, meu Deus do céu. Ai, você vai perguntar. Morre, Elizabeth. Não, nós nos conhecemos e trabalhamos há muito tempo mesmo. Eu gostaria de saber qual é a fórmula para a gente aproximar a academia da proteção animal. O que a gente precisa fazer para conversar mais? Um exemplo é o que está sendo feito aqui. Não me chamaram para eu conversar, para eu palestrar. Isso é um exemplo. Vocês estão ouvindo, né? É um exemplo. Um exemplo prático que está acontecendo agora. Melhor é isso. Os exemplos que você pode dizer, Concordo, mas eu ainda acho que é muito tímida essa aproximação. A gente vive universos paralelos. E negociamos as mesmas dificuldades. Na pesquisa de bem-estar e na proteção animal. E a gente vive universos paralelos. Essa é a minha impressão. Isso acontece, mas eu vejo também que há um fechamento também por aqueles que estudam, que fazem, por exemplo, como é que chamou aquele evento que teve lá em Curitiba? Pois é. Perfeito. Muitos ali, eu escutei assim, legal, mas outros maravilhosos.
Então, eu acho que técnicos também não se fecham e fazem as coisas de forma muito complicada. Eu acho que você tem que descomplicar. Isso é uma tendência. Eu falo cada vez mais fácil para todo mundo que está lá possa entender. Eu acho que isso é importante. Então, essa tradução é importante. Eu, como também como voluntária também da causa animal e também da Universidade de São Paulo, né, como funcionária, e às vezes eu participo de muitos eventos em que a gente tem professores de universidades federais, da própria Universidade de São Paulo. Às vezes eu participo de um evento que eu sou aqui da IFZEA mesmo, né? Participo de um evento que eu vejo um professor que é da IFZEA palestrando e a gente pensa, poxa, mas eu nunca vi esse professor, né, atuando ali. E assim, eu acho que falta essa proximidade também de entender a realidade, principalmente na medicina veterinária. Os alunos saem meio que para trabalhar numa clínica. Eles não têm, às vezes, o que o professor Adroaldo proporciona, de essa vivência de abrigo, de saber o que é uma comunidade carente, que aí o aluno vai lá e ele quer fazer um protocolo vacinal antes de castrar um cão e um gato. E ele não entende, muitas vezes, que aquela vai ser a única vez que aquele animal vai pisar na clínica. Então, você tem que fazer tudo o que você pode fazer com ele, porque ele não precisa falar assim, olha, vou dar a primeira dose, daqui 2 meses você vai para a segunda dose, depois nós vamos castrar seu animal. Nunca mais aquele animal vai voltar lá. Prático, né? Então, eu acho que falta essa proximidade mesmo, de entender a realidade da sociedade mesmo, os nossos problemas sociais, e para que seja mais além do que artigos, né? Do que fazer artigos e às vezes que não são tão conectados, né, com a realidade que a gente vive, ou às vezes estão mais conectados com a realidade exterior, aí quer pegar modelos de lá, aplicar aqui. Então, acho que falta mesmo isso de trazer os pesquisadores para a realidade. Alguns têm essa sensibilidade, mas muitos não têm. E acho que também trazer os voluntários para perto, porque às vezes algumas pessoas acham que não precisa de ajuda, né? Mas sozinho ninguém faz nada. Então, mostrar para eles que eles são importantes, para que o trabalho seja completo. A gente precisa de vários braços em vários locais, vários setores, né? Sim. Eu acho que é isso, é tentar trazer para perto, mostrando a importância deles. Sim. Com certeza. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vi aí que você colocou sobre o rodeio. Eu só vou fazer uns comentários aí de como levar essa comunicação para a população. Porque eu vejo assim, o rodeio. Nesse rodeio, eles botam shows que pessoas amam. Com cantores famosos. Eu nunca fui no rodeio, mas eu sei de um monte de estudante que vai, que é compra, maus tratos, um monte de coisa. Mas vai lá e diz, não, eu não vou no rodeio, mas eu vou indo no show. Mas está beneficiando o rodeio. Tá. Outra coisa, eles dão muito dinheiro no hospital do câncer. Aí tem as pessoas que têm pessoas que estão com filhos, com parentes, que vão se tratar também. Como desconectar isso para conseguir tirar essa parte? Como comunicar isso para a população? Não, então fazer o show, fazer a doação do hospital, mas como comunicar isso? Porque se você chegar com uma mãe que tem um filho tratando de câncer e dizer, não, vamos acabar com o rodeio, eu acho que eu entraria em parafuso. Mas como fazer essa comunicação para que as pessoas possam diferenciar isso? Olha, é difícil, porque eles não são idiotas. Por que eles estão dando esse dinheirão para o câncer? Porque eles sabem que dá efeito. E a gente tem como fazer eles parar? Não. Eu acho que a gente deve falar, sim, para quem gosta, por exemplo, dos cantores. Não vá. Você está colaborando. Isso sim, porque a pessoa que não vai pode continuar a ouvir aquele idiota. Porque Ele canta lá. não é? Canta lá, ele é um idiota. Mas e essas outras coisas eu acho muito difícil. Porque você não pode proibir. Como é que você vai proibir de dar dinheiro para um hospital que cuida de câncer, um grupo que cuida de pessoas com câncer?
talvez seria, Esse show seria interessante para a doação. sim, Juntaria. Mas- Você estaria fazendo um show, se divertindo e ajudando. Mas É que o dinheiro, na verdade, todo esse repasse que porque você está falando de Barretos, principalmente, né? O repasse, ele vem do agro, que é quem está custeando, inclusive, os animais dos rodeios, né? E porque em outras cidades onde o rodeio foi proibido por outras razões, por exemplo, aqui, que é decisão judicial, né? As festas continuaram, só se tirou os animais, mas aqui a gente não tinha uma questão como tem em Barretos, né? Então, na verdade, quem custeia isso, as doações e tudo mais, são as pessoas que estão diretamente interessadas em manter os animais ali pulando e sofrendo, né? Caso contrário, seria mais simples, porque viria o show, tirava os animais e a festa podia continuar. porque não faz sentido. Mas aí, na verdade, tem esse financiamento todo, né? tem esse Então, eu acho que financiamento. tem que trabalhar mesmo com Educação. a educação e a opinião pessoal de cada um, e que aos poucos isso vai diminuindo. Tem Eu esse acho que finan- as crianças são. Eu não gosto de criança. Eu tenho minha filha, mas eu não gosto muito de criança. Você fala assim, os filhotinhos mais chatos são as crianças. Porque os pais hoje em dia não dão educação, né? Na época não era assim, mas agora são. Mas as crianças são a porta das grandes mudanças. São a porta da grande mudança. Tem um livro pediatra. Ela não gosta de criança. E é pediatra neonatal. Não, as atuais é o nem. Nem trabalha, nem estuda. Eu acho que isso é uma verdade. É só ia fazer um comentário mesmo do financiamento e de continuar esse lobby de que esse faz parte da nossa cultura, está enraizado. Assim como hoje a gente vê discursos, por exemplo, de que a alimentação vegana é mais custosa ambientalmente do que a carne. Então, vai criando uma cultura, uns estudos aí também pagos, né? E tudo isso vai incutindo na mente das pessoas que a gente não consegue viver sem certas coisas, né? E aí também entra a questão Aí das tem que crianças, né? desconstruir, por exemplo, Isso, cultura. Porque cultura, ai, que coisa linda. Tem que desconstruir cultura, o que é cultura, como é que se faz a cultura, o que se proíbe. Escravidão era cultura. Sim. Tem que Escravidão desconstruir. sexual. E na A barra verdade, do boi é uma cultura. Hoje em dia é inaceitável, né? A Mas barra não- do boi. Sim. Tem muita coisa que hoje mas não é- Olha, eu mas fui ainda bem. várias e várias vezes lá em Santa Catarina, olha como demorou, como custou. Sim. Então a gente tem que ter paciência e o rodeio está. está luchando também. Barretos está ali, ó. Mas nos outros. O Rio de Janeiro está proibido, antigamente já teve rodeio no Rio de Janeiro. E aí vai. Eu fui na veterinária, né? O pessoal lá ia, todo mundo da veterinária ia para show de rodeio nas cidades lá do interior. E aí, o que eu estava lembrando aqui é que os veganos, eles além de não comerem carne, eles também não incentivam indústrias e coisas que Tem alguma exploração coisa, animal na exploração cadeia animal produtiva. Na cadeia produtiva. E aí a cadeia produtiva dos rodeios tem isso, né? De ter o show, então você também não ir ao show porque está incentivando o rodeio. Ter essa argumentação para que consiga develar um pouco as pessoas que acham que não tem uma coisa ligada à outra. E novas ideias, né? A gente está falando aqui, eu estou falando, vocês estão falando, cada vez novas ideias, escutar mais e ver, isso aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que isso é muito importante. Mas tem você tem que Perguntar? Então, nós vamos agora para o nosso momento do café. Temos um intervalo, né? Sim. Tem um copo dele. E daqui a pouco nós voltamos com mais palestras.
volta.